Boa noite. Nós vamos conversar sobre família. E hoje à noite a gente vai conversar sobre aspecto teológico, né? E como isso influencia a família, então faz parte da sequência de assuntos que nós tratamos. Vamos estar falando sobre o que entendemos como sendo pecado dentro do ensino bíblico, tá bom? A gente vai dar uma vista, não é, sobre este assunto, porque ele é algo que acontece e que através dele muitos prejuízos são levados, são executados, não é? E termina alcançando as famílias. E por que famílias é o que interessa para nós? Porque na verdade Deus ama o ser humano, as pessoas. E como a família é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, então a família é prejudicada. Então interessa a Deus, não é, como amenizar o preço do pecado dentro da família, tá bom? Vamos ver alguns aspectos, alguns temas que a gente pode destacar, né? E o nosso interesse, como eu falei, é exatamente sobre família e pecado, tá bom? Então o título seria assim: o que cremos sobre o pecado? Existe aqui 5 declarações que eu queria mencionar e que a gente pode até comentar alguns dos itens dessas declarações. Elas são muito completas, então não tem como a gente separar muito, mas tem como a gente analisar o ensino que essas declarações dão a respeito de pecado, tá bom? Então vamos ver a primeira declaração. Ela diz o seguinte: pecado é desobediência, não exatamente contra Deus, mas contra o bem de cada homem e da humanidade. E como Deus ama todo homem e todo o mundo, né, o pecado se torna contra este amor de Deus. Então, quando eu peco, essa é a primeira parte dessa declaração. Quando eu peco, eu não peco exatamente contra Deus. Deus é inatingível, né? Deus é muito superior, está muito acima. É aquela velha história de assim, o que vem de baixo, né? Não tem muito disso, né? O que vem de baixo não me atinge. No aspecto, tratando dele, é exatamente isso que acontece. Não somos nós que ofendemos Deus, não somos nós que prejudicamos Deus. Ele está muito acima, muito além para ser atingido, alcançado por tolices e por bobagens nossas, por desobediências nossas. Entende? O que é que eu ofendo com o meu pecado? O que eu ofendo é o amor dele para com a humanidade. Por quê? Porque eu prejudico, todo o pecado que eu cometo é contra mim ou contra o meu próximo. Então, como ele ama a mim e ama o meu próximo, então esse pecado termina sendo uma ofensa ao amor dele para comigo e para com o outro, para com o próximo. A primeira parte da declaração diz exatamente isso. É muita prepotência da nossa parte entendermos que nós ofendemos Deus com o nosso pecado. Ora, nós somos uma ofensa completa. Nós não cometemos, nós já somos essa ofensa. Por quê? Porque ele nos criou. Nos criou com perfeição, com tanta perfeição que essa perfeição é que permite que nós pequemos. É o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tá bom? É uma perfeição tão grande, não é, que permite que nós pequemos, o que nenhum outro ser pode realizar, de tanta perfeição que nós temos, né? Então vamos ver. A segunda parte dessa primeira declaração. São 3 as variedades de pecados, né? O original, o estrutural, e o estrutural ou o estado de pecado, e os pecados decorrentes. São 3 níveis, 3 tipos de pecado, né? O original, o estrutural
e os decorrentes. Tá bom? Esse estrutural pode ser chamado também de estado de pecado, né? Que cada um já nascemos com esse estado de pecado. A gente vai ver alguma coisa um pouquinho mais à frente. E todos esses só foram possíveis porque todo homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, não é? Essa imagem e semelhança do Criador é que faz com que, veja só, nos faz diferentes de outros seres, de outras criaturas. Então, o que é imagem e semelhança de Deus? É você conhecer o bem, conhecer o mal, saber de uma coisa, saber de outra, e você ter a possibilidade de escolher entre um e outro, coisa que nenhum outro ser tem. É aí que a gente questiona a questão de anjos. Anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então anjos não poderiam desobedecer Deus, nem obedecer. Obedecer é quando você tem a possibilidade de desobedecer, mas obedece. Isso é obediência. Agora, cumprir, não é? Uma programação, quando você não tem a opção de fazer nada diferente, isso não é obediência. Isso é apenas instinto, isso é outra coisa, mas não é obediência. Obediência, quem tem, são os homens, né? Obediência e desobediência. Quem tem, somos nós, homens, mulheres, a humanidade, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, veja só, vamos ver a sequência. É eu conhecer o bem e o mal, né? Ou imagem e semelhança. É eu ter a possibilidade de escolher entre um ou outro. E tem uma outra parte importante aí. Ser respeitado por Deus na escolha que eu fizer. Entendeu? Então não é só saber e escolher, mas é também ser respeitado. E isso faz parte da imagem e semelhança. Algumas pessoas perguntam, por que Deus permite o erro? Por que Deus permite o pecado? Por que Deus permite o mal? Deus permite o mal porque faz parte do livre-arbítrio, faz parte do imagem e semelhança, Deus respeitar a decisão, a escolha que o homem faz. Entendeu? É por isso que, se pela vontade de Deus, todo homem passaria pelo novo nascimento. Mas ele respeita a individualidade das pessoas e, como diz a Bíblia, ele vê multidões e multidões, não é, rejeitarem o novo nascimento. E ele não obriga ninguém. É tanto que você precisa pensar direitinho quando você está orando para que alguém se converta. Primeiro, ou você está dizendo que Deus não quer a conversão daquela pessoa e você vai tentar mudar isso, né? Ou você pensa que Deus não está fazendo nada pela conversão daquela pessoa, ou você está pedindo a Deus que ele faça uma coisa que ele não faz, que é obrigar as pessoas a se converterem. O empenho de Deus para salvar alguém que você ora é o mesmo empenho que ele já faz há muito tempo para salvar muito mais pessoas. Não é porque você ora que ele vai se empenhar na salvação daquela pessoa. Ele já tem feito isso e vai continuar fazendo, mesmo que você não peça a ele. Por quê? Mais interessado na conversão dele, mais interessado do que você, é ele. Ele é sumamente interessado na conversão de pessoas. Ele não fica esperando que você ore para poder ele atuar dentro desse respeito na individualidade das pessoas. Ele não fica esperando sua oração para fazer, não. Ele já tem agido muito. Quando você vai com, como é que diz o ditado? Quando você vai com o caju, ele já está voltando com as castanhas. Entendeu? Agora, o problema é que nós, seres humanos, temos uma tendência maligna de querer mandar em tudo, comandar em tudo. Então, até a gente sabe que Deus já está agindo, mas a gente quer ter o prazer de dizer que está dando ordens a Deus. Aí a gente vai orar, implorar, Senhor, salva, 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 salva. Ou seja, faça o que tu já estás fazendo, faça o que tu já estás fazendo, faz o que tu já estás fazendo, Senhor. Mas a gente precisa sentir que está mandando. Né? E que até dentro de um espírito pagão, a gente fica na ideia de que ele está lá, de braço cruzado, só esperando a ordem da gente para agir. Né? Muito bem. Então, essa primeira declaração a gente já viu.
Vamos para a segunda declaração. A segunda declaração sobre o que cremos sobre pecado diz assim: o pecado original é o primeiro, foi previsto por Deus. Tem pessoas que imaginam que Deus, quando viu Adão pecar, é como se Deus ficou desesperado, ficou assustado, ficou amedrontado, né? Mas ele já conhecia isso, porque Deus é onisciente. Então Deus sabia perfeitamente o que Adão ia fazer, antes mesmo de criar Adão, antes de pensar em criar Adão. Ele sabia que iria acontecer, colocando no homem o livre-arbítrio, colocando no homem a imagem e semelhança, criando o homem à sua imagem e semelhança, o homem podendo escolher o bem e o mal, e sendo respeitado na decisão que tomar. Claro que haveria de acontecer o que aconteceu. E ele previu isso com muita antecedência. Tá bom? Isso até contraria aquela palavra de Moisés, né? Capítulo 5, capítulo 6, quando ele diz que Deus se arrependeu de criar o homem. Deus não pode se arrepender de criar o homem, porque Deus é onisciente. Ora, se ele é onisciente, lá antes de criar Adão, sabia que, digamos que ele havia, né, se arrependido. Se ele sabia lá antes de criar Adão, que depois de que criasse Adão e a humanidade, ele iria se arrepender, por que então ele fez? Se ele sabia exatamente a gravidade, o nível de arrependimento, entre aspas, que ele teria naquele futuro. Então, não há arrependimento em quem tem onisciência. Entendeu? Moisés, bem intencionado, mas mal informado sobre teologia e sobre o ensino a respeito de Deus. A gente agradece a Moisés, porque dentro dos limites dele, ele falou o que falou, ele disse o que disse, né? Tem outras coisas mais que Moisés fez e falou, que atribuiu a Deus e que na verdade não tinha nada a ver com Deus, mas ele entendeu, como nós fazemos nossas tolices, né? Fazendo nossas tolices e dizemos que ou estamos fazendo para Deus, ou foi Deus que me mandou fazer aquela tolice, né? Como culpar Moisés se a gente faz isso toda hora, né? Mas muito bem. Então, o pecado original é o primeiro, foi previsto por Deus antes da criação do mundo, né? No que é chamado de uma criação planejativa, ou seja, antes de criar tudo, ele sabia tudo, ele planejou tudo, ele organizou tudo. Então, depois disso, ele foi lá e criou. Que Deus não faz como a gente, primeiro faz para depois planejar. Não, ele planejou tudo direitinho, ele sabia exatamente tudo que estaria fazendo, tudo que estaria permitindo, tudo que estaria respeitando no ser humano, né? Então, muito bem. Primeiro foi previsto por Deus, né, antes da criação do mundo, é chamado de queda de Adão. Esse segundo tipo, né, o primeiro tipo de pecado, o pecado original. É chamado de queda de Adão. Tornou-se coletivo porque contagiou toda a descendência, toda a humanidade e toda a criação. Ou seja, depois de Adão, tudo ficou contaminado. Foi algo pior do que o vírus do coronavírus. Tudo ficou contaminado, tudo foi atingido pela desobediência de Adão, né? Ainda mais sua descendência. A gente já nasce condenado. Entendeu? O Salmo, na sua linguagem poética, ele chega a dizer no Salmo 59, mais ou menos, acho que é isso, versículo 3, ele chega a dizer que no ventre, né, lá no ventre, nós já estamos afastados de Deus. Então, antes de nascer, já estamos contaminados pelo pecado, e o próprio Davi vai falar, né, no Salmo 59, acho que né, que em pecado, né, me concebeu minha mãe. E então, desde aquela época, nós já estamos afastados. Percebeu? Claro que tem muita gente aí ansioso, né, para salvar a criança, que criança não peca, que criança, porque achando que o que faz a gente perder a salvação, o que faz a gente não ser salvo, não é o que a gente faz. Não é o que a gente faz, né? É o que a gente deixa de fazer. Por exemplo,
O único pecado que faz a pessoa perder a salvação, segundo Jesus, é a blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito é a rejeição do novo nascimento. Entende? Então é só isso. Então é o que você deixa de fazer que condena. Não é o que a gente faz. O que a gente faz já está perdoado na cruz, né? Aí alguém diz assim, então eu vou pecar porque já está tudo perdoado. Bom, se você pensar nisso, todo ser humano pensa. Mas se você conseguir continuar na prática, na vida de pecado, é porque na verdade você não nasceu de novo. A Bíblia diz que quem nasce de novo não consegue permanecer no pecado. Tá bom? Então, a segunda parte dessa declaração diz assim: assim, esse pecado, né, ele é original, por ter sido o primeiro, por ter contagiado toda a humanidade, por provocar diretamente o pecado estrutural. A gente vai ver sobre o pecado estrutural em cada pessoa. E indiretamente os pecados decorrentes. A gente também vai ver sobre pecados decorrentes de cada pessoa. Então ele é original porque ele gera tanto o pecado estrutural quanto o pecado decorrente. Tá bom? Então ele é original, é o primeiro, é o que marcou tudo, é o que mudou tudo, é o que condena tudo. Tá? A terceira declaração diz assim: o pecado estrutural é o estado de pecado, resultado do contágio iniciado em Adão. O pecado original, né? Então contagiou tudo, então veio o pecado estrutural em cada pessoa. Por isso, todo ser humano nasce contaminado. Contaminado, nasce já condenado eternamente. Condenado. Condenado à ausência de Deus. Vamos dizer assim, ali tem condenado ao inferno. Mas o que é inferno? Inferno é a ausência de Deus. Tá bom? Nada de lugar, essas coisas não. A ausência de Deus. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz assim: esses padecerão eterna perdição, afastados. Tem uma palavra muito dura que ele dá, eu não estou me recordando agora, mas é banidos da face do Senhor. Entendeu? Banidos da face do Senhor. Então, isso é inferno. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ficar banidos da face do Senhor, isso é inferno. Tá bom? Outra, ainda dentro dessa terceira declaração, essa situação inibe a imagem e semelhança nos indivíduos, deixando-os menos parecidos com Jesus. Fomos criados, né, em Adão, e depois que Jesus é chamado de o primeiro Adão, porque Adão foi criado com as mesmas características de Jesus. Adão pecou, então ele caiu dessa característica. Entende? Quando o pecado, então, caiu em Adão e alcançou cada um de nós, então, aquele nível de parecer com Jesus, então, caiu também. Todos nós estamos, assim, muito distantes daquilo que Jesus seria, né? Aquilo que nós seríamos se não houvesse o pecado. O que mais que essa declaração diz? Ela diz assim: essa situação equivale a comparar cada pessoa com uma fábrica. É muito interessante essa comparação, viu? Comparar cada pessoa com uma fábrica de pecados decorrentes. Uma fábrica de pecados. Mesmo quando inativa, mesmo quando a fábrica está inativa, fechada, ela continua fábrica. Entendeu? Continua motivo de tristeza e ofensa a Deus. Porque estamos parados, mas na verdade nós somos uma fábrica de desobediência, de pecados. Né? Ainda nessa declaração diz: Jesus disse que este é o único pecado que não tem perdão, pois ele é como rejeição pessoal ao perdão de Deus. É a decisão de continuar na condição pecaminosa contagiada por Adão a toda a humanidade. Então, não tem o livre-arbítrio, não tem a imagem e semelhança, não é conhecer o bem e o mal, não é escolher entre uma coisa e outra, não é ser respeitado por Deus nisso,
Pois bem, eu sei da minha situação pecaminosa, eu sei que estou contaminado, pronto. Estamos vivendo uma época que as pessoas estão preferindo, não as pessoas, mas muita gente está preferindo o vírus do que a vacina. Percebeu como é o ser humano? O ser humano é espetacular, viu? É uma coisa fantástica. Então, muito bem. O que condena o homem é essa rejeição. É quando ele diz assim, eu estou contaminado, né, mas eu não quero mudança na minha vida. Eu quero continuar como estou. Eu não me arrependo. É assim que eu quero mesmo. Não importa o que é que vai acontecer. Eu quero é isso. Entendeu? Então, isso é a rejeição. Porque qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é trazer o homem trazer o conhecimento do pecado para o homem, e isso o Espírito faz. Então é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e a partir daí, o homem reconhecendo que é pecador, o homem então permitir que o Espírito opere a conversão nessa pessoa. Ora, se eu não recebo, não aceito esse convencimento que o Espírito faz a mim, né? Eu prefiro continuar como estou, então eu estou rejeitando o Espírito. Isso é, eles dizem assim, você está perdido, você está condenado. Aí você diz assim, não estou e não quero mudar. Aí você está dentro da justiça de Deus, é como você dizer assim, não, você está mentindo, não é verdade. Então, isso é blasfêmia contra o Espírito, porque você teima contra o que o Espírito quer fazer em você. Tá bom? E ele respeita, ele não obriga, ele respeita, não é, a decisão de cada um em aceitar ou não esse perdão de Deus. Muito bem. Na quarta declaração, né, sobre o que pensamos, o que cremos sobre o pecado, a declaração diz o seguinte: os pecados decorrentes são frutos, resultados cruéis, né, da carne, do pecado estrutural, o que a Bíblia chama de obras da carne. Entende? Então, os pecados decorrentes são resultado do meu estado de pecado. Eu já nasci em pecado, lembra? Eu sou um pecador. Então, o que eu faço, né, instintivamente, naturalmente, nessa minha condição, é pecado. Tá bom? É o chamado pecado decorrente. Né? São as coisas que eu termino fazendo ou deixando de fazer, as coisas que eu falo ou deixo de falar, as coisas que eu penso ou deixo de pensar, as coisas que eu... enfim, tudo que é resultado dessa situação de estado de pecado que eu estou, isso é pecado decorrente. E lembro de novo, não é isso que condena uma pessoa ao inferno. O que condena a pessoa ao inferno é o pecado estrutural. É o estado de pecado que cada pessoa está. Entendeu? Então, inclusive, essa era uma discussão muito grande na Idade Média. As pessoas criaram como é que chama aquilo? Os mosteiros. Os mosteiros, a ideia era assim, tira a pessoa da sociedade, afasta a pessoa dos pecados e coloca num lugar isolado. Só ele, Deus e uma vida religiosa dedicada, e ele não vai pecar. Foi um erro, foi uma falha. Né? Descobriram que não era nada disso. Na verdade, o que fazia o homem pecar não era a sociedade. O que fazia o homem pecar não era as tentações, as provações, não era isso que fazia pecar. Era o estado de pecado que ele havia nascido. Entendeu? Ele pode ser o religioso mais dedicado do mundo, mas ele nasce em estado de pecado. E esse estado de pecado, a pessoa só se livra dela quando, ao ser convencido do pecado, ele permite então que o Espírito opere nele esse novo nascimento. Ele para de pecar? Não. Ele continua pecando. Mas o estado de pecado deixa de existir. Por que deixa de existir? Porque os pecados que ele cometeu no passado e a partir daquele momento em diante,
todos esses pecados foram conhecidos por Jesus lá na cruz, foram aceitos por Jesus lá na cruz, foram pagos por Jesus lá na cruz. Entendeu? Então, esse estado de pecado deixa de existir nessa pessoa, porque foi tudo perdoado lá na cruz, né, em Jesus. A pessoa continua pecando? Continua, ainda peca. Menos, mas peca. A Bíblia diz que a pessoa não continua mais no pecado, mas ainda chega a dizer, a Bíblia diz, aquele que disser que não comete pecados é mentiroso, porque todos cometem pecados. Mas não são esses pecados que condenam. O que condenava é o estado de pecado, que ele agora não tem mais, porque ele passou pelo novo nascimento, e Jesus perdoa então todos esses pecados lá na cruz, há 2000 anos atrás. Tá bom? Então, essa declaração 4 continua assim. São desobediências contra o amor de Deus, pois são atitudes e atos instintivos e racionais, né, cruéis, cruéis, né, prejudiciais ao coletivo, executado conscientemente ou não, contra si mesmo, contra o próximo, e isto inclui tudo vivo ou não, e contra o próprio Deus. Como eu disse, não exatamente contra Deus, mas contra o amor de Deus para comigo e para com todas as outras pessoas. Tá bom? Essas são declarações, então, a respeito dessa situação. A declaração 5 diz assim: todo pecado é contra a própria humanidade, e isto ofende o amor de Deus, como falamos inicialmente, né? Todo pecado promove consequências a curto, médio e longo prazo para todas as pessoas, e isso entristece a Deus, que nos ama intensamente e entende nossa ignorância, consciente ou não, contra nós mesmos. Né? Nós temos uma capacidade grande de autossabotagem. A gente cria situações as mais adversas contra nós mesmos. Somos esse tipo. Né? Eu fico vendo algumas imagens onde pescadores, né, botam vários peixes dentro de um local lá, e os peixes ficam pulando e saindo daquele lugar. Né? E eu imagino que o ser humano é muito assim mesmo. O ser humano é capaz de Jesus, é capaz de Deus forçar o ser humano a ir para o céu, mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele pula de lá e volta para tudo que ele era antes. Então não adianta forçar. Tem que ser uma coisa mesmo voluntária. A pessoa dizer, eu quero, Senhor, que tu faças isso em mim. Entendeu? O que mais? Assim é que tudo que ele fez antes, durante e depois da fundação do mundo foi criar meios para que soframos o menor nível possível de consequências aos nossos pecados. A gente comete 1000 coisas contra nós, mas ele cria 1000 situações para ver se diminui, né, as tolices. Lembra daquela palavra de Jesus? Quando ele lá na cruz, as pessoas estavam lá xingando, cuspindo, e ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Então o ser humano é assim, e Deus sabe. Em vez de Deus não age como a gente não, é assim, então sofra, então pague caro. A gente tem essa ignorância contra nós mesmos. E a Bíblia diz assim, olha, tudo que você quiser para si, né, faça aos outros aquilo que queres que os outros te façam. Entende? Então veja, Jesus olha lá, Pai, perdoa-lhes. Porque Deus age exatamente assim com a gente. Ele olha para a gente nessas tolices, nessas bobagens que a gente faz, em nome dele, muitas vezes, contra nós mesmos. A Bíblia diz que muitos usam a própria Bíblia para sua própria condenação. Então, Deus olha isso, sabe dessas tolices todas que a gente faz, mas o que é que ele providencia? Em amor a nós. Porque ele ama todo ser humano. Então ele providencia 1000 maneiras para que as pessoas sofram o menor nível possível
das consequências dessas tolices que a gente faz contra nós mesmos, contra o próximo, contra a natureza, contra tudo, né? A gente faz todas essas coisas e ele providencia facilitar tudo, para ver se a gente sofre o menos possível, né? Religião foi uma dessas muitas criações dele nesse sentido. Não é que Deus criou religiões, mas Deus criou, né, a religião em si, essa prática, essa vontade de fazer a ligação com o Criador, né, com o Deus poderoso. Em todas as religiões, a ideia é porque nós reconhecemos que somos pecadores, somos indignos, e então a gente procura meios de amenizar, de diminuir essas distâncias que nós criamos em relação à divindade. Tá bom? Então, tudo isso é o que nós cremos a respeito de pecado. Entende? O mal que isso promove na vida das pessoas e na vida das famílias. Ok? Então, a nossa reflexão, né, é exatamente essa, e pedindo a Deus que Ele nos abençoe, que Ele tenha paciência, continue, né, tendo paciência com a gente, e que a gente, aprendendo tudo isso que a gente viu, a gente pare muitas vezes de tentar, né, manipular Deus, né, achando que somos alguma coisa, somos capazes em alguma coisa para manipular e para dizer a Ele ideias melhores do que a que Ele tem, né, para cada um de nós, apesar de nós. Tá bom? Então, que Ele continue abençoando você, abençoando sua vida, abençoando as pessoas ao seu redor. Tá? Deus abençoe.